11h59, chegando meio-dia, viu? Chegando meio-dia. Paulo Roberto, bom dia ainda. Bom dia. Posso continuar a conversa? Não. Aquela dos bastidores, deixa para lá, deixa para depois, né? Deixa para depois. Mas curioso, você mostrou aí a opinião, a participação de um telespectador sobre a violência de filhos contra os pais, contra a mãe. É uma coisa, entendeu? Perder o controle total, demais. O respeito. Aqui foi uma tentativa, né, de matar a mãe. Isso. No Rio de Janeiro, minha gente, de uma semana para cá, em menos de uma semana, 2 filhos mataram as suas mães. Droga, cocaína, o pessoal fica maluco e perde o respeito, perde tudo, o sentido da coisa. Algo que a gente tem que parar para pensar, né? Parar para analisar. Exatamente. Passou do limite. É verdade. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ao regressar de Alagoas, ainda no aeroporto de Brasília, ontem à noite, deu entrevista falando sobre essa história do inquérito, da Polícia Federal, golpe, tentou, não tentou. E a gente separou um trecho dessa fala de Bolsonaro para você acompanhar agora. As acusações realmente são terríveis. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Os inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Tagliaferro com Ailton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível para exatamente ser alterado a maneira que convém ao encarregado do inquérito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público, a mesma pessoa faz tudo. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Vamos tirar da cabeça a história de golpe. Ninguém vai dar golpe com o geral da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Pois é. E a gente gosta de mostrar aqui todos os lados. Às vezes, como eu disse, na sexta-feira tem 2 lados, às vezes tem 3, às vezes tem 4. O Brasil de hoje está assim, né? Pois bem, o líder do governo no Congresso, que é o senador pelo Amapá, Randolph Rodrigues, veio com o outro lado da moeda, dizendo que teve sim tentativa de golpe e que nós estamos vivendo no país outros tempos. Segundo Randolph, antes eram generais que prendiam o presidente da República. Hoje é a Polícia Federal que está prendendo generais. Vamos à fala do senador. Não há precedente na história do país de uma circunstância, de uma situação tal qual essa. Até então, até a última terça-feira, Ricardo, Thales e Diego, nós estávamos falando de tentativa de golpe de Estado. Veja onde o grau da evolução em matéria de crime para onde nós chegamos. Nós estamos falando agora de tentativa de golpe de Estado combinado com terrorismo de Estado. Por outro lado, desse processo todo, fica um grande teste para a nossa democracia. O que ocorreu na última terça foi a prisão de um general de exército. Isso não ocorre desde a proclamação da República, em 1889. Na história republicana nossa, os generais mandam prender presidente da República. Nós, agora, colocamos na prisão um general por tentar matar o presidente da República e o vice-presidente da República eleito. Eu tenho conversado com vários colegas que trabalham no eixo Rio, São Paulo, Brasília, que cobrem Congresso, cobrem Supremo, cobrem o Poder Executivo, e o pessoal diz que há um burburinho, algo de manifestações ainda meio que abafadas, e que as parabólicas dos 3 poderes em Brasília estão sendo direcionadas para esses rumores. Aguardemos então os acontecimentos. E o pacote de Haddad e o pacote do governo Lula, o pacote de corte, sai ou não sai? Isso me faz lembrar do famoso pacote de Abril. Você lembra o pacote de Abril? Lembro. Causou uma verdadeira revolução, né? Esse pacote está de rosca e não sairá hoje, provavelmente. Porque depois que, segundo o ministro Haddad e o presidente Lula ontem deu aval, agora Haddad vai apresentá-lo ao Congresso, aos líderes partidários e ao presidente da Câmara e do Senado. Isso é destaque na imprensa nacional. Lula decidiu pendência sobre o corte de gastos, é o que diz o ministro Haddad. Fechamos o entendimento. Segundo o ministro,
Antes de divulgar as reduções de despesas, o petista quer apresentar as propostas a Lira e a Pacheco. Arthur Lira, presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Eu conversei agora há pouco com o nosso querido companheiro correspondente em Brasília, Napoleão de Castro. Napoleão está muito preocupado porque, agora há pouco, Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, anunciou para o mundo que vai taxar produtos que cheguem aos Estados Unidos oriundos da China, do Canadá e do México. Da China, 10%. Canadá e México, 25% de taxação a partir do primeiro dia do seu governo. Já há uma reação mundial. E isso acaba refletindo em todo o reflexos na economia mundial. Acaba porque tem, inclusive, acordo celebrado por ele próprio, quando era presidente da outra vez, isentando, por exemplo, de taxação produtos mexicanos e produtos canadenses. E agora ele vai romper esse acordo unilateralmente e vai taxar chineses em 10%, Canadá e México 25%. Canadá e México, eu lembro que os Estados Unidos importam muito óleo e gás, petróleo e gás. Do México, automóveis, como a gente diz aqui, em banda de lata. E da China, quase tudo. Então, isso causa uma certa revolução. Vamos à agenda oficial do presidente Lula para hoje, em Brasília. Olha aqui. Ministro das Cidades, Jader Filho, foi o primeiro despacho. Lula participa da abertura do encontro da indústria da construção na sede da CNI, lá em Brasília. À tarde tem o doutor Marcos Rogério de Souza, De novo. primeiro despacho depois do almoço. Em seguida, Lula vai conversar com o presidente da GWM, que é uma indústria de automóveis elétricos. Depois recebe Nízia Trindade, ministra da Saúde. E no finalzinho da tarde, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Bem vasta a agenda hoje. Agora há pouco também, o diretor-geral do Carrefour, lá na França, mandou uma carta, de certa forma, se retratando daquilo que tinha dito, que a carne brasileira era uma carne que não obedecia às condições sanitárias. Isso tudo faz parte dos que são contra o entendimento, né, entre Mercosul e União Europeia. Os frigoríficos brasileiros já disseram que vão continuar fornecendo carne para o Carrefour. Ficou o dito pelo não dito e segue a vida e segue o jogo, como diz um amigo meu lá no Rio de Janeiro. Pois é, e a gente escuta de vez em quando essas coisas, né? Pois é. E o governador João Azevedo, ontem, no meio da tarde, anunciou todos os pagamentos que o Executivo paraibano fará ainda esse ano, a partir da folha desse mês de novembro, que será paga quinta e sexta-feira dessa semana. Vamos acompanhar aqui. Tem uma foto do governador João. João anuncia 2 bilhões e 400 milhões para folhas de novembro, dezembro, segunda parcela do 13º e aquele abono natalino que o governo paga todos os anos. E nós temos aqui de dinheiro injetado na economia. Muito dinheiro. Olha só, 28, que é quinta-feira, servidores aposentados, pensionistas e reformados. Folha de novembro. 29, sexta-feira, todo mundo da ativa, administrações direta e indireta. 9 de dezembro, paga a segunda parcela do 13º salário. 10 de dezembro a 23, pagamento do abono natalino. 26 de dezembro, sai a folha do mês para aposentados e pensionistas e reformados. E no dia 27, conclui com todo mundo da ativa. Foi o que anunciou o governador João Azevedo. Ou seja, fechou antes sem dever. Sem dever um centavo. Sem dever um centavo. E o problema da água que nós destacamos aqui, você tem acompanhado, suspensão do programa de carros-pipa. Ontem o governador João Azevedo correu para Brasília, foi atrás do ministro Valdez Góes para tentar desatar esse nó, porque ele disse, tudo bem, a bancada pode se movimentar, mas eu vou logo na frente, vou bater na porta do ministro. E um governador de qualquer estado, quando chega em Brasília, que a secretária do ministro diz, o governador de tal estado está aí, recebe ou não recebe? Na hora. Exatamente. E recebe também Marinaldo Cardoso. Recebe, com presidente certeza. da Câmara de Campina Grande. Com certeza. Se o governador não tem ido, Marinaldo correria para Brasília para tentar resolver essa parada. E o governador João disse que, enquanto não desatar esse nó em Brasília, o governo da Paraíba não vai deixar ninguém com sede, nem gente e nem bicho. Isso também está nas páginas. João Azevedo garante abastecimento d'água às 70 cidades por meio da CAGEP e do Corpo de Bombeiro. Vai botar carro, pipa, tudo que for preciso para que as pessoas não morram de sede, né? Porque Mas a vamos água dizer- não pode esperar para o dia seguinte. Não, vamos desatar esse nó lá em Brasília. Não é possível. É preciso. Agora, que o governo crie vergonha, e aí eu vou usar essa expressão, vocês vão me desculpar, e coloque isso no orçamento todos os anos. Não sabe que tem que fornecer água para o pessoal? Por que é que não coloca no orçamento? Não é falta de dinheiro, é questão orçamentária. Então, dona Simone Tebet, aprenda a fazer o orçamento e coloque isso lá. E né? isso vem acontecendo todos os anos nesse período, então já é uma coisa anunciada, né? Não se Já concebe sabe que isso aconteça. Que tem, né? que tem que fazer.
Vamos à nossa boca maldita? Mas essa boca maldita está havendo a eleição na Assembleia, ela já teve Na Assembleia. de novo, né? Mas não terminou ainda, né? Não está vendo, não. Mas está dizendo estranha porque não já tinha sido uma eleição antecipada, né? Não, porque é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal resolveu, em 3 estados, um deles é Pernambuco, que essas antecipações ferem a Constituição. E, naturalmente, que a decisão ia ser a mesma em relação à Paraíba, porque houve um questionamento também no Supremo. Aí o que foi que Adriano Galdino e a sua assessoria jurídica, espera aí, eu posso me candidatar de novo? Pode. O que é que o Supremo está dizendo? Não, o Supremo não está dizendo que o senhor não pode ser reeleito. Só está dizendo que a eleição não poderia ter sido feita naquele tempo, de forma antecipada. Aí Adriano disse, eu vou fazer de novo e vou ser eleito por unanimidade. Não é legal? Vai completar 8 anos à frente da Assembleia. Não sei não, viu? É mesmo, como diz Dagoberto Pontes, é mesmo que mastigar água. É um negócio sério, rapaz. Boca maldita internacional. Você pensa que confusão só existe aqui no Parlamento Brasileiro, nas câmaras, nas assembleias ou no Congresso Nacional? Não, vez por outra a gente pega imagens aí do resto do mundo. O Parlamento da Sérvia estava reunido, é um país europeu, cuja capital é Zagreb, e de repente o pessoal defendendo o projeto, outro pessoal contra, gente com as plaquinhas, as galerias lotadas. Meu amigo, de repente o desentendimento aflorou, começou o telequete, o MMA e o vale tudo. Vamos acompanhar? Boca maldita internacional. Isso tudo que eles vão dizer aqui são palavrões, mas só que você não vai entender, então a gente deixou. Tem problema não. Vamos lá, boca maldita. Gente, que coisa, viu? Boca maldita internacional. Filho dessa, filho daquela, é a sua mãe, é a mãe do outro. Mas lá também tem isso, né? Ninguém traduziu nada, ninguém botou legenda aí, viu? Não. Foi a nossa boca maldita internacional. No meio da confusão tem uns bem tranquilos, assim, Não, só olhando assim, observando, espantado, né? Aí teve um que jogaram uma coisa, um copo, e o outro deu um direto. Você viu que alcançou o direto ali no olho do outro. Que jogaram coisa mais de uma vez aí, É viu? verdade. Isso aí, É isso, Cheta. Até amanhã, né? Até amanhã. Tem mais. Bem, e o Ideia Livre de hoje recebe no centro do debate o